Opa, boa noite, meu nome é Thiago Silva e eu tô aqui para contribuir um pouquinho sobre um estudo que a gente fez sobre um artigo da investigação do sexo e idade por meio do índice vertical craniano em crânios secos de adultos, né? Esse é o estudo que a gente fez em colaboração aí com meus colegas Pedro, Miqueias e Annelise, e a gente vai apresentar aqui um pouquinho para vocês sobre esse estudo que a gente fez. O Pedro e o Miqueias ficaram responsáveis pelos slides, pela busca, pela pesquisa. E eu e a Annelise ficamos responsáveis aqui por trazer esse conhecimento para vocês através da apresentação. Levando aqui um pouquinho para vocês, a gente vai trazer aqui um intervalo de confiança. O que seria o intervalo de confiança? Ele é uma medida de estatística que estima um intervalo de valores plausíveis para um parâmetro desconhecido da população, né, com base na amostra de dados, e é uma forma de quantificar a incerteza associada, né, como posso dizer, a incerteza associada de uma estimativa estatística. Bom, e nesse artigo que a gente vai apresentar, ele tem como objetivo verificar o dimorfismo sexual e a estimativa de idade através do índice vertical craniano. O que seria isso? Ele vai realizar um estudo e como poderia dizer, e uma estimativa através do estudo das medidas do crânio, né, do índice vertical craniano, que vai dizer, né, que algumas características sendo de homem, de mulher, sendo de uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, a partir do desenvolvimento craniano, a partir de certas características obtidas com a amostra. E como que esse estudo ele se encaixaria com o intervalo de confiança? Imagine que você queira saber a altura média de todas as pessoas de uma cidade, mas medir todas as pessoas de uma cidade é impossível. Então você decide medir apenas uma amostra. No entanto, essa amostra não pode ser exatamente igual à altura média de todas as pessoas da cidade. O intervalo de confiança, o que ele é? Ele é como uma faixa que você calcula com base nessa amostra, né? E essa faixa ela representa uma estimativa da altura média da população total da cidade, né? Mas com alguma margem de erro. O intervalo de confiança nos dá uma ideia, né, do quão confiável são as nossas estimativas a partir, né, dessa margem de erro que a gente tem. E o que seria, né, essa nossa amostra? Né? Foi feita uma amostra com 149 crânios, sendo eles 69 do sexo feminino e 80 do sexo masculino, né, compreendidos na faixa etária de mais ou menos assim 20 e 95 anos. O resultado foi obtido a partir da equação, né, que o índice vertical craniano ele é a altura do crânio dividido pelo comprimento máximo do crânio vezes 100. Seguindo aqui, nós temos a nossa variável, né, os três tipos de variável, e a gente consegue aqui visualizar a grande diferença, né, entre os testes, entre as medidas de um crânio masculino, feminino, para a gente conseguir analisar melhor como seria a confiança, o índice de confiança, né, que está baseado em 95%, com apenas 5% de margem de erro, tendendo a ter um resultado muito plausível. Aqui, como resultado da análise, a gente pode perceber que a variância mudou, né? Mostrou que os indivíduos do sexo masculino eles apresentam médias das variáveis maiores do que do sexo feminino, né? Que de acordo com o teste, a diferença é significativa nas médias e, como eu posso dizer, os intervalos de confiança das médias das primeiras duas variáveis, ela se mostrou muito diferente, né? Ela pode ter um bom contraste, então isso é muito bom para um indício de discriminação sexual. Ou seja, a partir dessas informações, a gente já pode ter uma escala, a gente já pode ter um parâmetro de poder identificar qual é um, qual é o outro, a partir desse estudo, né? O que não aconteceu mesmo com o índice vertical craniano, né? Que foi o único que apresentou divergência, que houve interposição de faixa, o que não prejudicou em nada na aplicação, né, de outros métodos estatísticos mais específicos para isso. Conforme a estimativa apresentada anteriormente pelo meu colega, quanto ao índice, o valor que resulta em um maior índice corresponde ao sexo feminino e masculino, conforme apresentado. Por este processo, o índice de acerto foi de 65,22% em dados do sexo feminino e de 68,75% para o sexo masculino, apresentando uma taxa total de erros de 33,02%, inferior àquela obtida em dependência do acaso, que seria de 50%. A taxa total de acerto foi de 66,98%, conforme a tabela 2.
Por este processo, o índice de acerto foi de 65,22% em dados do sexo feminino e dos 68,75% para o sexo masculino, apresentando uma taxa total de erros de 33,02%, inferior àquela obtida em dependência do acaso, que seria de 50%. A taxa total de acerto foi de 66,98%. Conforme a tabela mostrada, composta por 149 crânios secos, 169 de sexo feminino e 80 do sexo masculino, compreendidos na faixa etária de 20 a 95 anos. A probabilidade da pertinência da medida pertence a pessoas do sexo feminino foi obtida através de uma sentença matemática. Através dessa equação foi atingido um índice de concordância de 73%. Os parâmetros de correlação indicaram valores em torno de 46%, conforme a tabela apresentada. Analisando estatisticamente, a predição da idade foi realizada através de um modelo de regressão linear múltipla, iniciando-se pela análise de variância do modelo de regressão. Conforme representado na tabela 4, a estimativa da idade foi realizada através de um modelo de regressão linear múltipla, que foi iniciado através da análise da variância do modelo de regressão. E seria isso a nossa apresentação. Vai o agradecimento ao professor Rodrigo, nosso agradecimento por todos, a partir de repartir seus conhecimentos, vivências e experiências